São muitos os motivadores para você ter uma parte dos seus investimentos no exterior, como por exemplo estar exposto a uma moeda mais forte, como o dólar, ter uma diversificação global, não estando exposto somente ao Brasil, ter acesso a um universo muito maior de opções de ativos e empresas do que só as do Brasil, que normalmente são muito maiores e com rentabilidades muito maiores também. Mas muita gente pensa que para investir no exterior você precisa ficar escolhendo, fazendo o famoso stock picking, escolhendo stocks, escolhendo REITs, estudando empresa por empresa, mas na prática você não precisa necessariamente ter todo esse trabalho para investir lá fora. Hoje eu vou te ensinar uma forma muito mais simples de investir lá fora. Além de todos esses motivos que eu mencionei das vantagens de você investir no exterior, você precisa pensar que, além das empresas, de maneira geral, terem uma rentabilidade maior lá fora, você vai ter aqui uma rentabilidade dupla, ou seja, você vai ter a rentabilidade do ativo, da empresa, somado à rentabilidade do dólar, da cotação do dólar. E, logicamente, além de tudo isso que eu já mencionei, você terá uma espécie de seguro também da sua carteira, né? Portanto, se der algum problema no país, que a gente espera que nunca aconteça, você vai estar muito mais seguro com parte do seu patrimônio no exterior. Portanto, diversificação de verdade significa você não ficar preso somente no mercado brasileiro. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal muito mais no detalhe explicando por que todo mundo deveria investir lá fora. Eu vou deixar o link na descrição, depois você confere lá. Bom, para a gente começar de um ponto inicial, você vai precisar de uma corretora internacional para investir lá fora. Como, por exemplo, a Avenue ou a Nomad. Vai ter gente dizendo para vocês que o ideal é você usar corretoras 100% americanas que não tenham qualquer ligação com o Brasil, como, por exemplo, a Interactive Brokers ou a Charles Schwab. E eu concordo com quem apresenta esses argumentos. No entanto, você precisa pensar que para quem está começando agora, quem está engatinhando nesse mercado de investimento internacional, primeiro, muito provavelmente vai ter pouco dinheiro para investir, portanto, vai precisar aí das opções de investimento em mercado fracionário, vai precisar aí dos relatórios em português, né, que vão facilitar, por exemplo, a declaração do imposto de renda. Talvez não tenha um inglês tão bom, vai ter acesso a suporte em português nessas corretoras. Não vai ter aí uma porta de entrada muito difícil, né, já que essas corretoras permitem que você comece com pouco dinheiro. Já 100% americanas aí, ou internacionais, normalmente exigem aí um valor mais elevado para você poder entrar. Um outro ponto é que corretoras que têm essa ligação com o Brasil normalmente têm integrações, como por exemplo com o MyProfit, que faz automaticamente aí a declaração do seu imposto de renda. A Avenue, por exemplo, tem esse tipo de integração. Já a Charles Schwab e a Interactive Brokers não tem, né? Você teria que pegar aí as notas e fazer esses lançamentos de maneira manual ou importar, né? Então, assim, há uma série de motivos para uma pessoa iniciante já não querer sair abrindo uma conta numa Charles Schwab ou numa Interactive Brokers. Não faz muito sentido se você está começando agora. Além do mais, se no futuro você já tiver bastante dinheiro investido nessas corretoras, você pode simplesmente migrar a custódia dessa corretora que tem a ligação com o Brasil para uma corretora 100% internacional, sem nenhum problema, pagando simplesmente aí uma taxa. Portanto, não fique pensando tanto a respeito disso nesse ponto. Se você está começando agora, não faz muito sentido você ficar pensando nesse ponto de ter uma corretora 100% americana. Eu diria aí, se você tem talvez menos de 20 mil dólares investidos lá fora, não faz muito sentido você ficar pensando nisso. Mas é claro que, no final das contas, essa é uma escolha 100% sua. Agora pensa comigo, nos Estados Unidos você tem mais de 4 mil empresas listadas em bolsa. Você acha que realmente sozinho vai ser capaz de escolher as melhores? Existe sim essa possibilidade de você escolher bons ativos lá fora, mas é muito difícil você conseguir escolher as melhores. Já aqui no Brasil a gente tem algo em torno de 400 empresas listadas e eu vou ser bem sincero para vocês, dessas 400, dificilmente aí você vai conseguir achar mais do que 100 empresas boas e você consegue ainda filtrar dentre essas 100 as empresas que são mais legais, né? Então veja que no Brasil é muito mais fácil você escolher as melhores empresas. E é aí que entra a solução que eu
eu comentei no início do vídeo, que são os ETFs. Com ETFs você não precisa escolher empresa por empresa, pois eles replicam índices normalmente de forma passiva ou determinados tipos de empresas que seguem certos critérios, que cada ETF aí tem a sua particularidade. Além disso, a grande maioria deles possui taxa de administração baixíssima lá nos Estados Unidos, tem alta liquidez. Eu não vou nem entrar no detalhe da liquidez aqui de cada um, pois todos eles têm uma liquidez muito grande para pessoa física. Você estará exposto ao dólar, ou seja, a uma moeda muito mais forte que a do Brasil. E mesmo sem escolher a dedo, se você fizer as comparações de rentabilidade, você vai ver que ainda assim vai estar muito à frente de empresas aqui do Brasil dolarizadas. Portanto, é uma maneira muito mais simples de você investir no exterior, de ter altas rentabilidades, de fazer aí esse porto seguro, né, tendo uma parte do seu patrimônio no exterior. E é muito mais fácil também para você declarar o seu imposto de renda, já que você vai ter 1, 2, 3 ETFs, talvez, ao invés de ter 10, 20, 30, 40 empresas lá fora para declarar. Bom, eu vou dar aqui alguns exemplos de ETFs para você estudar se faz sentido para você, lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, você precisa estudar por conta própria e tomar as suas próprias decisões. Bom, para a gente começar, a gente tem aqui um dos mais clássicos, que é um ETF que replica o índice S&P 500, né, que é o principal índice aí da Bolsa dos Estados Unidos, que é o VOO. Eu estou usando aqui o site etf.com, eu vou deixar o link na descrição, então se você colocar etf.com / o nome do ETF que você está procurando, você consegue pegar aqui todos os detalhes dele. Bom, esse é um ETF que tem uma taxa de administração muito baixa, né, que está aqui em 0,03% ao ano, é uma taxa realmente muito baixa. As cotas dele atualmente estão em 583 dólares. Lembrando que você pode sempre comprar fracionado, né? Você não precisa necessariamente comprar uma cota inteira. Se você, por exemplo, usa Nomad ou Avenue, você pode comprar de maneira fracionada, né, e ir comprando aos poucos. Aqui nesse índice, quanto maior a empresa, maior o peso delas dentro do S&P 500. Né, que é a replicação passiva, né, basicamente do índice S&P 500. Bom, indo aqui em Holdings na esquerda, você consegue ver que comprando esse ETF, você vai estar exposto já a empresas gigantescas, né, como Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Tesla, o JP Morgan, Visa, Netflix, Mastercard, Walmart, Costco, Oracle, Johnson & Johnson. Então, enfim, você consegue brincar aqui e ver na direita a porcentagem que cada um está representando no momento. Mas veja que com uma taxa de administração extremamente baixa, você já estará extremamente diversificado nas maiores empresas listadas lá nos Estados Unidos e em dólar, certo? Bom, você tem também, por exemplo, o QQQ, que ao contrário do VO, que é administrado pela Vanguard, esse aqui é administrado pela Ivesco, que é basicamente um ETF que replica o Nasdaq 100, né? Que é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. A gente tem aqui uma taxa de administração de 0,20 ao ano. É sim uma taxa um pouquinho maior, mas ainda está bem ok. As cotas atualmente estão sendo vendidas a 560 dólares. E aqui, se você clicar em Holdings, você consegue ver que também tem empresas que sobrepõem bastante o VOO, mas você vai ter muita empresa diferente aqui para baixo também, tá ok? Eu não vou entrar no detalhe de todas aqui, depois você pode conferir no detalhe. Você tem também o ETF IJS, que é administrado aí pela iShares, que são basicamente as small caps lá dos Estados Unidos, né? As empresas pequenas dos Estados Unidos que são consideradas de valor, empresas com o preço das ações relativamente baixo em relação aos lucros, aos dividendos ou aos ativos que elas possuem. Portanto, naturalmente, esse é um ETF mais arriscado do que os que eu apresentei acima, mas faz sentido, né, na composição junto com um ETF conservador, como por exemplo o VOO. A gente tem aqui uma taxa de administração bem baixa também de 0,18% ao ano. Ele está sendo cotado aí por um valor um pouco menor, de 105 dólares. E aí, indo em Holdings aqui, você consegue ver várias empresas aqui de nomes que muitos você não conhece, mas muitos você conhece, como por exemplo a SanDisk, né? Quem é que nunca teve aí um pendrive da SanDisk? Portanto, é uma maneira de você estar exposto a small caps de valor nos Estados Unidos. A gente tem ainda aqui, por exemplo, o VNQ,
que também é um ETF aí da Vanguard, que replica basicamente o índice de REITs dos Estados Unidos, que para eu não entrar muito no detalhe aqui, são basicamente os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Portanto, veja que já seria outro tipo de exposição e diversificação na sua carteira de ETFs. Aqui ele está sendo cotado a $91. A taxa de administração está em 0,13 ao ano, também uma taxa muito baixa. Confesso para vocês que é um ETF que tem uma rentabilidade um pouco inferior aos demais, mas seria uma maneira de diversificar também nesse setor de REITs. Dando um outro exemplo aqui para vocês, a gente tem, por exemplo, o NOBL, que é um ETF da ProShares, que basicamente segue o índice Dividend Aristocrats, que são empresas que crescem os dividendos anualmente por pelo menos 25 anos. Ele está sendo cotado aí a $105, possui uma taxa de administração bem mais relevante, 0,35 ao ano. Ainda é uma taxa relativamente baixa, mas aqui você já começa a se questionar se realmente vale a pena. No entanto, esse aqui é um ETF que, apesar de ter uma taxa de administração um pouquinho mais alta e ter também uma rentabilidade não muito alta em comparação aos outros, depois a gente vai ver no detalhe nos gráficos, aqui você tem uma distribuição de dividendos bem mais alta, já que aqui o foco é empresas que distribuem dividendos de maneira consistente e, portanto, se uma empresa distribui dividendos de maneira consistente há mais de 25 anos, naturalmente será uma empresa extremamente sólida. Portanto, um outro ganho desse ETF seria a extrema estabilidade e segurança que ele traz. E lembrando que aqui a gente está falando de dividendos em dólar. E aqui ele simplesmente dá pesos iguais para todas as empresas que atendem a esse requisito, né? E aí cabe a você depois decidir se faz ou não sentido no conjunto de ETFs que você tem. Por último, aqui eu vou dar um outro exemplo, que é o RTH, que é um fundo administrado pela iShares, que replica o índice MSCI World, que são basicamente as maiores empresas negociadas no mundo dos países desenvolvidos. Ele está sendo negociado aqui a $173, possui uma taxa de administração de 0,24, é uma taxa ok ainda, e também é um fundo já com uma rentabilidade um pouquinho menor em relação ao VOO, por exemplo, ou ao QQQ, mas seria aí uma maneira de diversificar globalmente, de maneira super conservadora os seus investimentos. Portanto, você não pode pensar sempre somente em rentabilidade, 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 você precisa pensar também do ponto de vista de diversificação e segurança. Não significa que você precisa ter a maior parte dos seus investimentos num ativo como esse, mas você pode sim ter uma pequena parte nele para se garantir aí globalmente e de uma maneira extremamente conservadora. E um bônus final aqui para você que chegou até agora, a gente tem, por exemplo, o SGOV, que é um ETF para você que está pensando em viajar, que vai viajar daqui a alguns meses, por exemplo. Você pode fazer o câmbio para investimento, que já é um câmbio que você vai pagar taxas menores. Lembrando que eu estou falando aqui algo de totalmente legal, não estou falando de nada ilegal. Esse é um fundo da iShares também, que basicamente é uma renda fixa ultra curta, né, que busca aí replicar o desempenho de títulos dos Estados Unidos com um vencimento em até 3 meses. Por isso que está aqui 0,3 MONF aqui. Portanto, ele é extremamente seguro e tem uma liquidez extremamente de curto prazo. Então, ao invés de você querer mandar dinheiro para viajar direto para uma conta corrente lá nos Estados Unidos, pagando taxas maiores e tendo pouca rentabilidade, você pode mandar aqui para esse investimento, deixar rendendo bastante por um curto prazo e com uma liquidez muito alta. E com taxas de administração extremamente baixas, 0,09. Claro que aqui a gente não está falando de investimento de longo prazo, aqui é apenas um bônus que eu dei no vídeo para você que pensa em viajar em alguns meses, por exemplo. Esses são alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, mas você pode usar esse site aqui, como eu mencionei antes, o ETF.com, e ir estudando vários outros ETFs por conta própria e entendendo qual que compõe melhor aí a sua carteira. E já explicando aqui, porque eu sei que vai ter muita gente que vai perguntar, não adianta nada você investir num INVVB11 ou num NASD11 aqui no Brasil achando que você está diversificando em dólar. Você não está. Na prática, o seu dinheiro continua no Brasil, sujeito às mesmas regras, às mesmas tributações e aos mesmos riscos aqui do Brasil. E além disso, você paga taxas altíssimas para a gestão desses ETFs aqui no Brasil. Hoje em dia é extremamente simples para você, como eu falei antes, abrir conta em uma corretora que é internacional e tem um pezinho no Brasil, como por exemplo a Evno, a Nomad. Lembrando que essa é uma opinião minha, não é uma recomendação de investimentos. Olhando um pouquinho aqui para performance, eu trouxe aqui os ETFs no TradingView para vocês verem. Claro que a gente não consegue puxar muito atrás, pois alguns não têm um período tão grande
de existência. Portanto, esse gráfico pode distorcer um pouco dependendo do período que você puxa, mas a gente consegue ter uma boa noção aqui, já que estamos trazendo desde 2009, tá bem? Veja que eu coloquei aqui embaixo o Ibovespa dolarizado, que é o nosso índice aqui do Brasil, das empresas do Brasil, e eu coloquei aqui o DI, que é basicamente o nosso CDI aqui no Brasil. Um grande erro que as pessoas cometem é colocar o Ibovespa não dolarizado, e ele precisa ser dolarizado nessa comparação para ser justo. Veja que está aqui ibov.usd, ok? Veja que todos os ETFs que eu mencionei estão com rentabilidades muito acima do Ibovespa dolarizado. Mesmo os ETFs que têm uma rentabilidade um pouco menor, ainda assim, do ponto de vista de diversificação, vale a pena, e do ponto de vista de rentabilidade também, se você comparar com investimentos no Brasil. Lembrando que a maioria dessas empresas, apesar de estarem listadas na Bolsa Americana, possuem sedes espalhadas e negócios espalhados no mundo inteiro, portanto você está, sim, diversificando de maneira global. E um outro ponto é que nada impede de você, junto com ETFs, fazer também stock picking. Se você chegar num ponto mais avançado de estudos e quiser escolher a dedo algumas empresas, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, escolho a dedo algumas empresas que eu acho que têm um grande potencial de crescimento e, concomitante a isso, tenho alguns ETFs. Mas, se você não tem tempo, não está afim de estudar, você pode sim pensar em simplesmente comprar, por exemplo, um VOO, que vai replicar aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E como você viu ali na tela de performance anterior, está muito à frente de vários dos ETFs que eu mencionei e de investimentos no Brasil. Portanto, você terá todos os benefícios que eu já mencionei no início do vídeo. E dessa forma, com um ETF só, você vai simplificar muito também a declaração do seu imposto de renda. Então, se você quer investir no exterior, comece sem complicar, comece estudando ETFs. Não se apegue tanto ao fato da corretora ter alguma ligação com o Brasil. Conforme você vai avançando nos estudos, vai aumentando o seu patrimônio, você pode simplesmente migrar de uma corretora para outra sem problema nenhum. De maneira geral, pare de colocar dúvidas e empecilhos no meio do seu caminho. Simplesmente comece devagarzinho, com pouco dinheiro, investindo aos poucos. E depois, se você precisar, você vai modificando aí um pouco a sua carteira sem problema nenhum. Eu espero que esse vídeo tenha te ensinado algo novo. Por favor, curte, se inscreve no canal, comenta algo aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço e bons investimentos.